Eu fui uma criança ranhenta. Eu era uma criança que vivia com o nariz escorrendo. Era uma criança que vivia espirrando e que qualquer contato um pouco forte que meu rosto, minha cabeça fazia, começava a espirrar de uma maneira insana, assim, era aquela coisa absurda. E eu lembro de vezes, assim, de ir na casa de amigos meus que tinham tapete, ou gato, e aquilo ali começar a me dar crise alérgica e eu ficar com aquele chiado aqui na garganta e assim, coisa de maluco. E aí fui descobrir que eu tinha rinite alérgica. Rinite alérgica, que é essa desgraça da qual, segundo a OMS, mais ou menos 450 milhões de pessoas no mundo inteiro possuem. E eu sou uma dessas premiadas. Você que está me ouvindo talvez seja. Se não é, provavelmente conhece alguém que tem, né, rinite. É premiado com isso aí. E eu acho muito doido isso daí da rinite, porque ela é sorrateira. E quando você menos espera, ela aparece de volta. Ela dá as caras. Ela mostra que ela tá por aí. Por exemplo, agora, né? Mudou o clima. Tava um pouquinho mais quente, ficou um pouquinho frio. Cara, já começa. Coriza, daí dá aquela dorzinha, daí se o cara não tem muita opção, senão ele recorrer a um Nelsoro da vida ou alguma coisa que ele vai ter que ficar colocando ali direto no nariz, ou fazer algum tratamento mais sério, né? Agora, hoje em dia existem injeções e tal. Então tem uma série de coisas que dá pra ser feita. E aí, se o cara não faz isso, aí ele vai viver com essa condiçãozinha. A gente tem que se atentar. E eu, a vida toda, fui empurrando, fui deixando quieto. Ah, não, rinite, ok, beleza, vai dar, depois passa e tudo mais. Só que é uma desgraça que desde muito novo tá em mim. E eu lembro, cara, coisa de, tipo assim, no ensino médio lá, eu ter episódios que eu criei um radar, assim, ó, eu via quando as pessoas iam sair pra ir no banheiro, eu pedia pra elas, traz um lenço, traz um papel higiênico e tal, pra eu... Cara, é assim, ó, bolos de papel, tipo, sei lá, eu era conhecido nas rodas de amigo por ficar fungando ou ficar, né, com isso daí. E esse vídeo aqui, eu acho que ele serve tanto pra gente que tem rinite, quanto pra, caso você não tenha, aprender a lidar com quem tem. E eu acho que assim, pra quem não tem, seja solidário, paciente e ajude essa pessoa. E talvez dê essas dicas desse vídeo aqui pra ela. E se você tem, cara, saiba que você não tá sozinho e que tem uma jornada aí que dá pra facilitar. E qual que é, né? Qual que seria a solução? O que dá pra ser feito pra amenizar a rinite? Objetivamente não tem nada, né, na medicina que vá tirar. Pelo menos eu ainda não encontrei. Se você conhece, comenta aqui. Mas tem alguns exames que dá pra ser feito, né? Cuidar das alergias em geral. E um desses exames é você olhar ao que o seu corpo reage com alergia. Porque a tua rinite vai se manifestar muito ligada a isso. Geralmente, se não for oscilação de temperatura, pode ser ácaro, pó, pelo de gato e algumas comidas, tipo lactose, né, queijos e derivados. Não é só para quem tem problema de digestão, não. Queijos e derivados ela mexe com essas funções aí alergênicas também. Trigo, né? Trigo, glúten, lactose. E, cara, essa gama aí de alimentos que vão achocolatado em pó, né? Foi o meu caso. Durante algum tempo eu tive que tirar da minha vida. E eu percebo hoje, sempre que eu como alguma coisa com chocolate ou que foi misturado no achocolatado assim, eu já sinto alguma coisa acontecendo. Não sei exatamente os termos corretos, nem o que
que tá rolando, mas eu sei que tá rolando alguma coisa. Beleza. Aí vem esse ponto. E eu acredito que a outra parada também é a gente ficar de olho nisso e se policiar. Pô, mudar a alimentação, que é uma coisa difícil, mas que a gente consegue fazer. Então seria assim, né? Procurar um médico, obviamente. Não ficar só na base ali do Nelsoro, do Avamis, deu uma crise, toma ali um Simigrip, que é o que eu fazia. Cara, nunca esqueça assim, ó. Voltava da aula, misturava, fazia um coquetel lá. Era Simigrip, Histamin e mais algum pra dor de cabeça também. Daí dormia à tarde. Só que, cara, depois que você cresce, aí você entra no mercado de trabalho, daí você tem coisa pra fazer ali que não dá pra você ficar só remediando da forma mais sintética da coisa, né? Você tem que tratar a parada pra pelo menos melhorar. E eu não digo isso só melhorar pra poder render, né? Mas melhorar porque se você tivesse feito isso antes, talvez também seria muito melhor do que a gente imaginasse. Tô falando pra mim mesmo isso também. Mas o quanto antes, procure um médico, veja o que pode ter de restrição alimentar que você precisa fazer. Cultive bons hábitos de saúde, limpe bem suas coisas, se exponha ao sol e preste atenção no que você come. Eu acho que essas seriam as coisas aí que dá pra gente fazer. E se cuida, porque a rinite, quando ela vem, você começa, daí fica ranhento e teu corpo já começa a reagir, às vezes dá uma dor de cabeça, e aí sinusite junto, e aí as ites todas, e você fica só aquele negócio ambulante, assim, ó, que parece que tá tudo pesado, tudo meio sem sentido, assim. Ficar atento a essas coisas é muito importante para a saúde. E eu acredito, e aí eu vejo que teve um desdobramento assim na minha vida, que foi depois da rinite ali, foi perceber o quanto o clima ele afeta o ser humano, tendo ele rinite alérgica ou não. Porque existe até uma diferença de rinite alérgica e rinite não alérgica. Eu acho que, dito isso, a gente precisa se atentar às questões climáticas. E as questões climáticas, elas estão extremamente ligadas com o nosso comportamento ambiental, com o jeito que a gente lida com o meio ambiente. Porque talvez não pra gente aqui, mas no futuro, essas condições vão ficar tão piores, tão mais complicadas, as oscilações climáticas vão ser tão maiores que as pessoas vão viver com isso, né? Ah, tá, pode ser que eu fique com o organismo mais forte. E pode ser que não, né? Pode ser que as doenças respiratórias elas fiquem ainda piores e aí a gente veja muito mais gente sofrendo e morrendo por conta dessas paradas. Então eu acho que é uma discussão também interessante para dentro da saúde aí. A gente vê que o nosso impacto socioambiental ele tem relação direta com a saúde. Né? Não é à toa que gases tóxicos, poluentes, aerossóis e mais um monte de coisa tem essa ligação direta com a saúde, né? Agora tem várias pesquisas também sobre os microplásticos, tanto nos oceanos quanto na terra e já nos alimentos que a gente consome e dentro do organismo. Tem um documentário da Netflix sobre isso também, bem interessante e, enfim. E como isso tudo está atrelado ao nosso jeito de consumir as coisas e gerar demanda para empresas que vão, né, superfaturar e explorar o meio ambiente de um jeito que não é saudável para ninguém. Ou seja, a gente precisa cuidar da terra, cuidar do nosso corpo, cuidar da terra, cuidar dos irmãos. E eu acho que é mais ou menos essa a mensagem. E tentei fazer um aglomerado aqui de dicas para você que sofre com rinite, para a gente atinar a preservação ambiental e para sermos bons cuidadores também daqueles que a gente vê que está sofrendo com esse tipo de problema respiratório aí. Valeu, é nóis, até mais.